Você pode falar com qualquer técnico, de qualquer nível. Falar, eu te dou 10 talentosos, eu te dou 10 trabalhadores. Quem você quer? Me dá os trabalhadores aqui e leva os talentos para lá. Os trabalhadores são muito mais efetivos, eles sabem que eles têm dificuldade e eles vão buscar aquilo com mais. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo portal O Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês, fora o baile. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Arte Sorriso, a arte de fazer melhor com excelência, uma clínica dentária com os melhores profissionais, uma clínica moderna onde você realiza o sonho do sorriso perfeito. Arte Sorriso, a arte de fazer melhor com excelência. Vem! Que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, tudo bem? Bora trabalhar para mais um Município Esportes. Ele, filho de açougueiro, atleta olímpico, Jogos de Atlanta, 1996. Experimentou as melhores e todas as sensações que o esporte pode proporcionar. 20 jogos abertos, 20 pódios do JASC. Tá ele aqui, atleta destaque, ele que é um ícone do handebol, seu nome é lembrado até hoje como um dos principais nomes, um destaque do esporte blumenauense. A gente tem a honra de receber aqui no Município Esportes Fausto, lenda viva. Pô, presidente, muito obrigado pela sua participação. Você nos representava em quadro com o teu espírito guerreiro. Grande, Fausto, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? Desde o momento que eu recebi o convite, te falei, fico muito lisonjeado em poder contar um pouco da minha história, da história do handebol, do esporte Blumenau. É uma história muito bonita, né, que o nosso esporte tem, e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso contigo e com toda a tua maravilhosa audiência. Pô, mano, e você nasceu para isso mesmo, né? Sim, eu nasci em Caçador, mas me criei em Brasília, dos 10 aos 20 anos, vamos dizer assim. Eu conheci o handebol em Brasília, na escola La Salle, comecei a me desenvolver no handebol e rapidamente peguei a seleção do Distrito Federal. Em 82 comecei jogando jogos estudantis brasileiros, os JEBs. Joguei 3 JEBs, joguei vários campeonatos brasileiros, fui bicampeão brasileiro na categoria cadete e na categoria juvenil por seleções. E me desenvolvi, gostei demais do handebol, eu tive possibilidade de fazer outros esportes, jogava futsal, jogava basquete, fiquei como a maioria dos adolescentes que praticam modalidades esportivas na dúvida, mas o handebol me chamou mais forte, vamos dizer assim. Por quê? O que tem de diferente aí? Por que ele te conquistou, mano? Eu acredito pelo contato físico, né? Um esporte, não que outros não tenham, mas é um esporte que eu sempre falo, onde o contato físico é permitido e estimulado, e eu sempre gostei disso, né? Dessa força, do confronto, né? Acredito que se eu não tivesse jogado handebol, eu jogaria rugby ou algum outro esporte que tivesse contato, e o fazer gols também, né? Ver a bola balançando a rede. Exato. E isso me encantou bastante e eu fui me desenvolvendo, como eu te falei. E aí, em 1987, eu recebi um convite para integrar uma equipe aqui de Blumenau que estava sendo reformulada. E trouxeram 3 atletas de Curitiba na época, né? O Graciano, o Glauco e o Robson. E eu vim de Brasília. Quem te convidou? Quem me convidou foi o professor Silvio Cordeiro. Na época ele era o técnico e nós tínhamos jogado pela seleção dele, com a seleção de Santa Catarina e com a seleção do Distrito Federal. E aí tínhamos aqui na época uma boa equipe já. Blumenau, há de se dizer que não só esses 20 anos, mas o handebol de Blumenau, o handebol masculino de Blumenau sempre foi uma referência. Na década de 80 tinha uma equipe fortíssima também, e naquela época havia os remanescentes, Marcelo Cavicchiolo, Armindo Barbieri, Salvio Cedrez. Só lenda aí. Então nós viemos nos juntar a essa equipe, incorporar, e foi uma equipe muito valorosa, né, de muito sucesso. Nós tínhamos dentro da quadra uma união muito grande, né? Inclusive os adversários comentavam com a gente após os jogos o quanto era difícil e chato jogar contra a nossa equipe, porque a gente não desistia nunca. Podia estar perdendo de tanto, era uma equipe muito aguerrida e é lembrada ainda até hoje, como você mesmo citou, né? Uma equipe muito combativa, né? De muita raça.
Eu lembro que em vários jogos abertos, a delegação ia assistir os nossos jogos. Então ia as equipes de basquete, de vôlei, de atletismo, muitos jogos, a delegação descia, como a gente fala, para o ginásio, para ver o handball jogar, né? Como a gente também ia prestigiar outras equipes, né? Basquete, voleibol, futsal e assim por diante. Eu acho isso muito importante. Eu acredito que esse é uma das coisas maravilhosas dos Jogos Abertos, a gente poder prestigiar as outras modalidades do nosso município. Legal. Então isso foi uma coisa que marcou bastante aquela geração, né? Cara, e assim, ó, e eu lembro de jogos, eu na arquibancada, garota, adolescente, eu lembro, Fausto. E o que mais me marcou, assim, chama atenção e eu passei a te admirar muito, era o quanto você se doava em quadra, quanto você honrava a camisa da cidade, o quanto você lutava. E a gente via que aquilo contagiava a torcida, né, as tuas atitudes em quadro, a tua doação em quadro, o quanto você lutava e defendia a camisa de Blumenau. Aquilo era muito contagiante, isso me marcou até hoje, então por isso eu precisava te trazer aqui para prestar essa homenagem. E tudo isso valeu a pena, olhando para trás assim, Fausto? Bom, eu fico desde já agradecido, né, outras pessoas também fizeram esse comentário, né, uma delas foi o Xande Melo, que, eu te falo, a primeira vez que ele foi ver um jogo de handebol foi com o pai dele ali no Galegão, a gente jogando e ele vendo aquele aguerrimento, né? Ele falou quanto aquilo foi importante na formação dele no esporte, então fico muito contente de te ouvir falar assim, né? E fico muito feliz. E é do coração, mano, tá? Estou falando aqui de coração aberto, porque aquilo, eu acho que é algo, aquela tua entrega, tua dedicação, o quanto você se doava pelo esporte, pela equipe, pela cidade, é algo valioso. É o que a gente comenta até hoje, né? Eu, como hoje, preparador físico e preparador de atletas. E se é para você fazer, faça bem feito. Né? Se for para fazer pela metade ou mais ou menos, então não faça. Então isso que não só eu, mas aquela equipe tinha, né? Quando nós pisávamos na quadra, você é muito meu amigo, mas você vestiu uma camisa branca e uma preta. Sinto muito, querido, mas a coisa vai ficar feia pro teu lado. Nós não vamos aliviar de jeito nenhum. Isso aconteceu várias vezes, né? Inclusive da gente criar animosidades com adversários, que antes do jogo nós estávamos sentados conversando, falando da vida, e o jogo começou, a faísca começou a pipocar lá e o pau quebrou, né? E não tem conversa, né, cara? A gente fala isso até hoje. Então, se você perguntou se valeu a pena, sim, valeu a pena. Todo esforço, toda dedicação. Todo esforço, toda a dedicação, né? Os treinamentos. Porque a vida de atleta tem aquela rotina pesada dos treinamentos. Sim, eu me tornei preparador físico, na verdade, eu optei por essa área no ano 2000, né? No ano de 1999, para ser mais exato. A primeira equipe que eu comecei a trabalhar foi a equipe de voleibol feminino da FURB naquela época. E Marcelo Cavicchiolo era o presidente da fundação, me ofereceu essa equipe e eu comecei a trabalhar. Posteriormente eu passei para o handebol e eu gostava muito de treinar fisicamente. Eu já via naquela época que quem estivesse mais preparado fisicamente tinha mais chance de vencer os jogos. E isso agora, tantos anos depois, está se caracterizando numa verdade ainda maior. Né? Você vê que as equipes, a primeira coisa eu falo para todos os atletas que eu treino, ou para as equipes que eu treino também, eu preciso igualar fisicamente com o meu adversário. Se eu não igualar, no mínimo igualar fisicamente com o meu adversário, a probabilidade de eu não suportar o jogo e de eu vir a ser vencido ou a cometer erros importantes em momentos importantes no jogo, por fadiga ou por incompetência técnica devido à fadiga, é muito grande. Então, isso vale para todos os esportes. Isso vale para todos os esportes. Isso vale para todos os esportes. Quem estiver, essa frase não é minha. Essa frase é do Dr. Antônio Carlos Gomes, que é PhD em treinamento esportivo, foi o meu orientador na especialização, meu amigo pessoal, foi treinador do Atlético Paranaense, preparador físico do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Flamengo, é uma sumidade na área do treinamento, nós desenvolvemos uma amizade grande assim, e essa frase é dele.
quem está mais preparado fisicamente tem mais chance de ganhar um jogo. Mesmo que você seja melhor tecnicamente que eu, se eu tiver melhor fisicamente, no momento que você fadigar, eu vou te roubar a bola. No momento que você fadigar, eu vou colocar uma transição, eu vou chegar mais rápido, seja ciclismo, seja atletismo, seja esportes de invasão, natação. Hoje a natação treina muito a parte seca que a gente fala, que é fora da piscina, com levantamentos olímpicos que a gente fala, né, com LPO, levantamento de peso olímpico e outras situações utilizando carga. E a minha área de treinamento no treinamento esportivo, aquela que eu defendo, é o treinamento de força. Claro que com todas as amplitudes, vamos dizer assim, né, as definições que a força tem, força rápida, força pura, potência, força vezes velocidade, então é uma característica de cada esporte, mas o jogador mais forte tem mais chance de ganhar o jogo. Show de bola, a gente está conversando com o Fausto aqui, ex-atleta olímpico, a gente vai falar sobre a participação dele em Atlanta 96 já, ele também participou nos últimos Jogos Olímpicos, durante uma pandemia, os Jogos de Tóquio no Japão, em 2021, a gente já fala sobre isso. Agora, Fausto, 20 Jogos Abertos, falava isso na abertura, 20 edições de Jogos Abertos e 20 pódios. Como o China falou aqui outro dia, é realmente uma competição diferente, ela tem um glamour, tu tinha pelo menos no teu tempo, um glamour, um charme especial, um encantamento. Com certeza, para você ter uma ideia de quanto era importante para nós, e é ainda importante, eu estava na seleção brasileira já em 91. E os Jogos Abertos era para ser uma data e acabou indo para outra data, foi feito 2 vezes em Joaçaba e caiu bem na mesma data de uns Jogos Pan-Americanos que tinha no Campeonato Pan-Americano de Seleções, e eu pedi dispensa da seleção brasileira para poder jogar os Jogos Abertos. Eu troquei a seleção brasileira pelos Jogos Abertos. E o técnico naquela época falou, olha, se você não vier na seleção brasileira, eu não te convoco mais. Eu falei, não abro mão dos Jogos Problema Abertos. seu. Se eu for para ser convocável e você não me convocar, problema seu. Se eu não for convocável, então não precisa convocar mesmo. Aí ele acabou me convocando, eu acabei jogando os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Caramba, você desafiou o treinador. Sim, o professor Simões. Eu não abro mão dos Jogos Abertos. Não, eu joguei os Jogos Abertos lá em Joaçaba, foram jogos, né? Eram jogos muito importantes. Que o atleta espera o ano todo. Sim, hoje infelizmente os Jogos Abertos perderam um pouco, vamos dizer assim, dessa importância e desse glamour. Por quê? Eu acho que um pouco falta de investimento dos municípios, eu acho que também um pouco falta de identidade dos atletas, né? Por exemplo, eu sou um cara que vim para cá e como os outros que vieram, né? Estão todos bem colocados aí no município. Eu acredito que o atleta tem que vir e fazer parte da comunidade. Ele tem que se inserir na comunidade, não somente vir para jogar, né? O que ele dá à comunidade. Então eu acho que isso se perdeu um pouco. Mas dá para recuperar então? Não, claro que dá. Eu lembro que na época nós tínhamos 3, 4 rádios, saudoso Mirandinha, narrava os nossos jogos, Sestrem, né? Nós dávamos entrevista, tinha televisão passando, nós chegamos a imprensa, as emissoras de rádio. De rádio, maravilhosas emissoras de rádio, as rádios de Itajaí. E havia ainda uma rivalidade. Era um grande acontecimento. Era um grande acontecimento. Para você ter uma ideia, teve um ano que nós fomos campeões de Jogos Abertos e a comemoração foi no desfile da Outubro no domingo, nós desfilamos junto. Nós tínhamos um desfile especial, então foi maravilhoso, assim, pelo aquilo que eu te falei também, do envolvimento das outras modalidades, né, daquele de ir assistir jogos, de estar envolvido, da importância do título, mas eu acredito que é hoje ainda. Especificamente para nós aqui de Blumenau, ainda é. Claro. Ainda é. Os Jogos Abertos é ainda a nossa principal competição. A gente começa o ano e fala, não interessa ser campeão da Liga Nacional, nós temos que ser campeão dos Jogos Abertos. Show. Nós ainda temos esse pensamento. Aonde eu trabalho, a gente ainda tem, porque a gente sabe que é uma história, né, muito valiosa do município de Blumenau, tantas conquistas, né, tantos técnicos e atletas maravilhosos que passaram por aqui,
tem seu nome gravado aí na história e a gente quer fazer jus disso. Então, valeu a pena, faria tudo de novo. Que linda essa tua história. Cara, maravilhoso. Muito linda a tua história, viu, Fausto? Agora, vamos lá. Para fechar essa parte aí dos Jogos Abertos, foram 20 edições. Tem alguma que te marcou especial? Porque foram 20 pódios, 6 títulos em 20 edições. 6 vezes medalha de ouro e outras tantas medalha de prata e de bronze, nas outras 14 edições. Alguma delas que te marcou, que tu guardas até hoje, em especial? Sim, teve uns Jogos Abertos aqui em Blumenau, se não me engano foi em 92, que nós íamos, que a final do futsal seria aqui no Galegão, e a final do handball no mesmo horário lá no SESI. Inclusive se cogitou de nós virmos jogar, fazer a preliminar do futsal. E era Blumenau, se não me engano, e não sei qual a cidade especificamente, e o handball era nós e Concórdia. E eu até fui um dos que defendi que nós fizéssemos a final no SESI, porque nós sempre tínhamos um bom público. Então que nós fizéssemos a final para o público que efetivamente quisesse assistir o handball. E acabou infelizmente dando uma chuva muito grande e o ginásio alagou. Sim. E o público do futsal foi todo lá para o handball. E foi o maior público que nós pudemos jogar aqui em Blumenau, estima-se em torno de 4.000 a 5.000 pessoas. Todos os anéis do SESI tudo tomado, e foi uma partida incrível contra a Concórdia. Nós começamos muito bem, acabamos tomando a virada, perdemos de 1 gol, faltando segundos, mas foi um jogo assim maravilhoso, onde eu tenho fotos desse jogo, inclusive da vibração da torcida, e a gente foi bastante reconhecido por isso, né? E então o público do futsal acabou assistindo o handball. E também a primeira final que eu pude vencer para o Blumenau em 96, em São Bento contra Itajaí, nosso grande rival. Foi um gol também, faltando segundos. Eu lembro que, inclusive, eu arremessei essa bola bateu no fundo do gol, o jogo acabou, nós vencemos de 1 gol. Então, assim, foi um título muito importante para mim, no ano que eu tinha voltado à Olimpíada, que meu filho tinha nascido. Então, foi um ano, assim, bem importante para mim, o ano de 96. Eu falava sobre as sensações que o esporte pode proporcionar na abertura do programa. Tem como explicar isso em palavras? Quando a bola entra no último segundo, que tu garante, né, num arremesso, num lance decisivo, cronômetro quase zerando, aí você vê a bola balançando, a galera explodindo na arquibancada e garantindo o título. É muita emoção naquele momento. Dá para explicar, Fausto? É um misto de sensações, né? Assim, a vitória é o coroamento de tudo que você trabalhou para poder chegar naquele momento, né? E também nós tínhamos tido uma situação inversa a essa, contra Itajaí também. Eles fizeram o gol no último segundo em Tubarão e nós perdemos os Jogos Abertos para ele. Então a gente vai da frustração à euforia muito rapidamente, né? Por exemplo, você ganha uma semifinal num dia, numa euforia, no outro dia você amarga uma derrota. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi nesse ciclo olímpico que eu estive em Tóquio agora, eu tive a oportunidade de trabalhar com um técnico espanhol, um dos melhores do mundo, o Jorge Dueñas, foi medalhista olímpico, medalhista de Euro, medalhista de Mundial com a Espanha, e ele falou uma frase que eu levo até hoje, né? Que assim, quando você vence, você tem 4 horas para euforia. E aí você se prepara para o outro jogo. Quando você perde, você tem 4 horas para absorver para tristeza. E depois aquilo se apaga. Então eu penso que é o máximo da resiliência é o esporte. Porque é uma gangorra. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. E você precisa ter força mental para poder suportar. Tanto que quando você perde uma semifinal, no outro dia há uma disputa de bronze, que é uma coisa importante, né? Às vezes a gente, infelizmente o brasileiro só dá importância ao título, mas ser medalhista olímpico, ser medalhista pan-americano, ser medalhista no mundial, ser medalhista numa competição é algo maravilhoso. Então a gente, claro, busca primeiramente o título, mas senão a gente busca a melhor colocação. E nessa montanha russa de emoções que é o esporte, um dia você está em cima, um dia você está embaixo, o que mais que você aprendeu de importante? Bom, eu aprendi muito a questão do comprometimento, do foco, do companheirismo. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Você mesmo de um esporte individual, você nunca chega a lugar nenhum. O respeito à hierarquia, por exemplo, eu que trabalho numa comissão técnica, o chefe da comissão técnica é o técnico.
E a gente respeita as decisões do técnico. O que a comissão técnica é? É o suporte do técnico, tanto a área médica, como a área da preparação física, como a área da psicologia, como a área do auxiliar técnica. Nós municiamos o técnico de possibilidades para ele tomar as melhores decisões. Então, a hierarquia, hoje que eu faço parte de comissão técnica, a hierarquia, o respeito, você dar boas sugestões, você procurar se manter naquilo que você está fazendo, não dar opiniões em outra área sem ser consultado, porque isso às vezes acontece, né? Ou às vezes alguém opina numa área que não é a sua, então entender que cada um tem a sua área de atuação, mas eu penso assim que o máximo é a dedicação e o comprometimento, né? Não se chega a lugares de destaque ou performances de destaque se você não tiver foco, comprometimento, resiliência. Certo. Boa, boa. É o Fausto. Pessoal, hoje aqui no Município Esportes, estou conversando com essa lenda viva aqui, um dos ícones do handebol. Seu nome é lembrado até hoje como um dos grandes destaques do esporte blumenauense, atleta olímpico, integrante de comissão da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos, integrante de comissão técnica da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, professor da Barão. Na Barão você está lá há 30 e tantos anos, né? 34 anos eu faço agora em abril na Escola Barão do Rio Branco. 34, já é patrimônio, viu, professor Marcos? Já é patrimônio, né? Já é patrimônio histórico da Barão. É o preparador físico do Blumenau Futsal, é o preparador físico do Sérgio Graciano, do handebol feminino blumenauense. É uma lenda viva, é o nosso convidado de hoje, ele vai continuar conosco aqui no segundo bloco, a gente vai falar sobre Olimpíadas, Jogos de Atlanta, a experiência no Japão também durante uma pandemia. Vamos falar mais. Agora, para fechar esse bloco, o Fausto, você é filho de açougueiro? Conta essa história para nós. E o teu filho virou vegano? Sim. Para descontrair aqui, Fausto. Na verdade, meu pai tinha açougue, né? Tinha comércio de carnes, matador, essas situações. Então eu me criei no açougue, aprendi... Você desossava? Aprendi a cortar carne, servia frango assado, trabalhava lá em Brasília bastante no açougue. Você chegava a desossar o traseiro lá, colocava o traseiro pendurado? Nós chegamos a ter 7... Tirava picanha, alcatra? Não tanto nesse nível tão avançado não, mas eu cortava carne, mas a desossa era mais com o pai que tinha uma habilidade incrível, né? Experiência. E assim, a gente acha que desossar carne é fácil, mas é difícil e... Tem conhecimento técnico, qualquer descuido você pode se cortar, então algumas coisas, né? Mas eu sim, cortava carne, né? A serra-fita também é uma coisa mais complicada. E me criei então dentro do açougue, meu filho também se criou bastante assim, né? Nessa dieta carnívora, vamos dizer assim. Proteína animal. Proteína animal. E acabou conhecendo uma esposa dele, a Letícia, que é vegana já desde muito nova, e ele adotou, não é uma dieta, né? Eles falam, e é verdade, é um estilo de vida. É um estilo de vida, né? É uma coisa bem bacana a ideia dele sobre a preservação animal. E hoje ele é atleta, né, de competição, é atleta profissional de futsal, joga na Polônia, joga na Europa, da Áustria. E ele vive bem com a dieta vegana, ele se cuida bem, tem uma boa performance, vejo ele joga bem, é rápido, forte, treinou comigo quando esteve aqui de férias, o bicho pegou. E você preparou ele fisicamente? Sim, o Gustavo trabalha comigo fisicamente desde que ele tinha 10 anos, né? Ele foi formado aqui na Hering com o professor Valmir Serpa, que profissional, né? Ele é sensacional, né? Quantos atletas ele formou? Daquela geração do Gustavo, naquela equipe, todos se tornaram profissionais. Olha só, que aproveitamento. Todos se tornaram profissionais. Ou de campo ou de salão, eles se tornaram profissionais, estão bem colocados. Então, ele se formou aqui na Hering com o Valmir, ele começou na PAMA, com o professor Reginaldo, fazendo justiça, né, ao trabalho maravilhoso que a PAMA faz. Depois ele veio para a Hering e aí seguiu carreira, e eu comecei a trabalhar fisicamente com ele, com um trabalho de força dentro das suas possibilidades, específico, com 10 anos de idade. E pôde se desenvolver, então por isso que hoje eu trabalho com jovens atletas também, né, dentro do treinamento desportivo, do treinamento físico desportivo, utilizando essas filosofias de treinamento, né, e com bastante sucesso, né. Nossos atletas estão
indo bem. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto também no próximo bloco. O Fausto é o nosso convidado hoje aqui no Município Esportes para Arte e Sorriso, arte de fazer melhor com excelência, uma clínica dentária acima do ótimo, odontologia, estética, implantes dentários com os melhores profissionais em uma clínica moderna. É na Arte e Sorriso, ali na rua 7 de setembro, segundo andar, edifício Dona Guiomar, ali em frente ao Hotel Glória. Edifício Dona Guiomar, segundo andar, está a Arte e Sorriso, arte de fazer melhor com excelência. Agende o horário, 99771-5870. Intervalo. Arte e Sorriso Clínica Dentária, a arte de fazer melhor com excelência. Tratamento humanizado, laboratório próprio e com os melhores profissionais. Implantes dentários e odontologia estética. O sonho do sorriso perfeito, nós realizamos. Agende uma consulta. Nosso WhatsApp 99771-5870. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Arte e Sorriso, em Blumenau, na rua 7 de setembro, 967, primeiro andar. Muito bem, pessoal, voltamos com o segundo tempo do Município Esportes para Arte e Sorriso, arte de fazer melhor com excelência. Segundo tempo da entrevista de hoje com a lenda viva do handebol, dos ícones do nosso esporte, o Fausto, atleta olímpico. Jogos Atlanta 1996. O que você lembra, o que você pode falar dessa experiência, a tua primeira Olimpíada, Fausto? Bom, eu joguei de 96, eu tive a oportunidade de jogar de 92, na verdade eu não joguei de 92 por algumas questões da comissão técnica na época, né, eu fui cortado dessa seleção, e em 96 eu fui convocado novamente, eu estava ainda com 29 anos, e houve essa oportunidade, então nós tivemos a vaga garantida, e foi uma preparação árdua, né, porque era a segunda Olimpíada do Brasil, era uma equipe boa, uma equipe muito valorosa e dentro das possibilidades, claro. Porque nós não tínhamos, como temos hoje, todo esse intercâmbio internacional. Nós fizemos jogos com Cuba e uma excursão para os Estados Unidos, mas não fizemos jogos nenhum com europeus na época. Então nós tivemos uma boa condição de preparação, fizemos bons Jogos Olímpicos, né, não tivemos o resultado que a gente esperava, porque realmente, você vê, hoje o Brasil está jogando, vai jogar a primeira partida de um pré-olímpico, vamos dizer assim, na Espanha contra a Eslovênia. Então hoje o Brasil tem atletas que jogam no exterior, naquela época nós tínhamos 2 atletas apenas que tinham experiência internacional, hoje nós temos atletas no Brasil de 2 metros, 2,10 metros, naquela época o nosso atleta mais alto tinha 1,92 m, então o handebol evoluiu muito, né? Uhum. Eu sempre falo que aquela nossa geração de atletas da Olimpíada de 92, 96 até 2000, a gente carregou pedra, né, para essa geração tá aí. Vocês carregaram caminhão de brita, né? Não dava jogo, né? Não dava jogo. Não dava jogo. Contra os europeus, né? Primeiro jogo nós pegamos a Alemanha, uma equipe fortíssima, né, com jogadores de 2,14, pivô de 2,10. Então era bastante difícil assim, né? A gente não teve os resultados que a gente esperava e na verdade nem poderia naquela época, né? Hoje o embate é mais igual, mas ainda os europeus têm uma predominância muito grande, né? Principalmente os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, a Dinamarca, onde o handebol é mais forte, tanto tecnicamente quanto fisicamente, tanto no masculino quanto no feminino. Claro que ainda a França ainda predomina bastante no masculino, no feminino também, Espanha, mas então assim, com esse intercâmbio que nós temos agora, tanto com as seleções femininas e masculinas, nós temos mais condições de embate com os europeus. Mas naquela época nós fizemos bons jogos, mas realmente não tivemos o resultado que esperava. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? A abertura dos Jogos Olímpicos é um momento mágico, né? Que está na minha mente até hoje, né? Foi aí onde realmente que eu... Quando você pisou em quadra, mano, pô, tô aqui, sim, Jogos Olímpicos... Sim, e eu tive uma coisa interessante, que eu fui eleito capitão da equipe. Eu fui capitão da equipe e não fui eleito pela comissão técnica, fui eleito pelos jogadores e comissão técnica. Nós fizemos uma roda, um colegiado, e foi feita uma votação aberta em quem iria fazer a liderança do grupo. E eu sempre falo assim, a liderança de um grupo, ela é
algo muito importante e a gente sempre fala assim, equipes, essa fala não é minha, né? Essa fala é do Rubinho, que foi auxiliar técnico do Bernardinho por muitos anos, que as seleções brasileiras de voleibol tiveram sucesso porque tinham líderes. Qual é o papel de um líder em quadra, de uma equipe? Não é só lá no papel, na moeda, lá no cara ou coroa, para ver quem sai com a bola. O papel do líder é muito maior do que isso. E o líder não é aquele necessariamente que usa abraçadeira. Não é apenas só usar a abraçadeira não é um pedaço de pano. Porque muitas vezes esse pedaço de pano é dado pelo técnico. Então, essa dinâmica que eu tive na seleção foi interessante porque foi um colegiado, como você falou, do grupo. Então, há uma representatividade do grupo para a comissão técnica. Né? Então, o líder primeiro é aquele que é exemplo. É o primeiro que chega, o último que sai. É aquele que executa tudo da forma que é pedido. É aquele que não dá desculpa. Líder não tem muleta. A muleta do atleta. Ah, não, porque ele passou a bola errado. Ah, não, porque nós treinamos muito tarde. Ah, não, porque eu comi pouco. Não tem muletinha. Você faz aquilo que é pedido com a melhor qualidade possível. E, logicamente, você procura aglutinar o time e puxar o time. Você falou ali, né, do aguerrimento, que você lembra que eu tinha na quadra. Isso foi uma característica da minha personalidade sempre. De puxar o time, né? Vamos, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra a Espanha 2 vezes na Olimpíada, uma vez, e no Mundial da Islândia 2 vezes. Eu tive a oportunidade de jogar contra o melhor jogador do mundo na época, que era naturalizado espanhol, ele é da Quirquícia, mas é naturalizado espanhol. E eu falei para os atletas na pré-eleição, falei, ele pode ser o melhor do mundo, mas ele vai ter que provar para mim. Eu não vou abrir para ele passar. Ele vai ter que jogar, e realmente é um jogador excepcional, né? Assim, não tem nem o que dizer. Mas aquela situação de você, e eu falo isso muito hoje para os atletas na pré-eleição, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você não acreditar que você pode, mesmo você entendendo que a outra equipe pode ser mais forte que você, tem mais condições que você, mas você precisa entrar para o embate, você precisa entrar para a competitividade, você precisa entrar para o confronto. Né? E aí, o que vai acontecer, não sei. Pode ser que seja teu dia, pode ser que a outra equipe não jogue tão bem, pode ser que aconteça alguma coisa e você se torne vencedor. Agora, entregar jamais. Isso. Ô Fausto, então vamos lá. Você 20 anos disputando jogos abertos, jogador de seleção brasileira, disputou a Olimpíada de 96 Atlanta, participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio como integrante da comissão técnica da seleção brasileira, preparador físico. E para muitos atletas, né, disputar os Jogos Olímpicos é o objetivo maior na carreira. Né? Eu te pergunto, depois de tantos anos, né, você conseguiu alcançar tudo que você almejava? Você conseguiu alcançar e realizar todos os seus objetivos ou faltou alguma coisa aí nessa tua trajetória? Eu acredito que assim, né, é um passado muito glorioso, penso eu, né? Tudo isso vitorioso, tudo isso que eu vivi. Não só pelos títulos, mas por essas lembranças que ficam, claro, como ficou em você e ficam em outras pessoas. E assim, eu tenho coisas a conquistar ainda. Por exemplo? Claro, né? Por exemplo, colocar as minhas equipes na melhor performance física possível para a competitividade. Seja ela o Blumenau Futsal nesse momento, o handebol feminino, os jovens atletas que eu treino. Então, todo dia, eu sempre falo que é a escadaria para o sucesso do treinamento. O dia que você treinou com qualidade, não é o dia que você treinou. Você precisa treinar com a máxima qualidade possível. Você subir um degrau. E assim consecutivamente. Então eu ainda estou nessa escadaria. Ainda estou subindo. O homem não para! O homem não para. Estou subindo. Eu quero ver minhas equipes, meus atletas no maior sucesso possível. Show de bola. Agora, Fausto, você foi incrível em quadra, você foi guerreiro em quadra, você honrou a camisa de Blumenau. Você foi um atleta muito acima da média, mas muito diferenciado, atleta olímpico. Uma carreira vitoriosa, você ganhou dinheiro com o esporte te valorizou como deveria? A cidade te valorizou como deveria? Não, na verdade assim, algumas modalidades esportivas, no caso o handebol,
Hoje tem uma dinâmica diferente. Jogadores que conseguem sair para a Europa estão ganhando dinheiro. Conseguem se profissionalizar. Mas e são poucas modalidades no Brasil, se a gente analisar, que conseguem profissionalizar o atleta. E eles conseguem profissionalizar o atleta no nível mais alto de desenvolvimento desse atleta. Ele precisa ralar muito, como a gente fala, para poder depois mostrar o seu valor para alguém investir nele. Então eu tinha essa consciência desde muito cedo, que o esporte, no caso o handebol, ele te abre portas. Então eu estudo de graça desde o 7º ano. Eu fiz todo o meu ensino médio, fiz a faculdade, tudo o esporte me deu. O esporte me deu a possibilidade de conhecer mais de 30 países. Né? Países que provavelmente nem se eu tivesse condição financeira eu iria. Macedônia do Norte, Islândia, outros países aí, Hungria, Você jogou Turquia. na Islândia, mano? Joguei o Mundial da Islândia em 95. Caramba. E numa cidade chamada Akureyri, com 14 mil habitantes. Frio? Ficava frio na época. Era outono já, mas ainda muita camada de neve. Eu te falo, uma cidade de 14 mil habitantes, no norte da Islândia, perto do Círculo Polar Ártico, com 2 ginásios climatizados de handebol, com 2 equipes. Né? O handebol na Islândia é o primeiro esporte. Show de bola. É o primeiro esporte. E aí, voltando à pergunta... Não, na verdade, assim, ele me deu muitas oportunidades, mas a minha vida financeira, vamos dizer assim, foi toda construída do meu trabalho. Do teu trabalho. O esporte não, mas ele me abriu muitas portas. Abre até hoje. Isso. E aí você tem 34 anos como professor na Barão? 37 na educação 37. física, como profissional de educação física, 37 anos. 37 anos. Uma vida toda dedicada ao esporte e à preparação física. Sim, eu, como comentei com você ali em off, eu estou numa das fases mais produtivas da minha vida e não penso em parar tão cedo assim. Não acredito que eu tenho muito ainda a produzir e tive algumas oportunidades e é uma ideia minha, talvez daqui a um tempo, fazer um trabalho internacional na área da preparação física, seja dentro do handebol ou do futsal. Isso é uma coisa que está no meu caminho. Então você falou, tu tem coisa ainda para fazer? Tenho muitas coisas para fazer. Mas projeto internacional seria... Poderia falar mais sobre isso? Não, treinar uma equipe, fazer a preparação física de uma equipe internacional, europeia. Pode ser na área do handebol, pode ser na área do futsal. Entende? Isso, há possibilidade já disso acontecer, mas eu ainda tenho algumas coisas a cumprir aqui. Então você já recebeu um convite, já foi sondado? Algumas coisas relacionadas a isso sim, né? Não nada muito efetivo ainda, mas aquela história, né? Se abrir a boca, sai. Se, tô aí, sai, sabe? Então, por aqui você tem algumas coisas a cumprir. O handebol, o futsal... Temporada. E esse teu trabalho de preparar jovens atletas, me fala um pouco mais. Para o pai que está em casa agora, tem um garoto lá de 11, 12 anos, você pode deixar ele preparado fisicamente para qualquer modalidade? Sim, para qualquer modalidade. A gente faz uma análise da cinemática do movimento, né, da modalidade, da fonte metabólica da modalidade. Logicamente, a gente analisa também a faixa etária. A questão genética, a faixa etária. Então, a gente tem um mapeamento disso, uma conversa, logicamente, com os pais, com o atleta. E aí a gente começa a implementar um programa gradativo de treinamento. Aí eu tenho atletas de 9 até 16, 17 anos. É essa faixa etária aí que eu trabalho, né? Alguns... meninos, né, da área do futebol estão bem encaminhados. Eu comecei a trabalhar mais com a área do futebol, mas hoje eu já tenho atletas do futebol de salão, do futsal, do futebol de campo, do karatê e agora vou iniciar um trabalho na área do ciclismo. Então a gente mapeia esse atleta, conversa, vê também quanto ele quer. Eu sempre faço uma reunião com o atleta e o pai, porque a minha conversa é com o atleta, não é com o pai. É ele que vai treinar comigo. É ele que vai linkar o nome dele ao meu e o meu ao dele. É a nossa performance. O pai não está comigo quando ele está treinando. Quando ele está lá, né? E assim, o treinamento não é algo... Claro que a gente respeita as faixas etárias, lógico, né? A individualidade biológica. A primeira lei do treinamento esportivo é a individualidade biológica. O treinamento não é igual para todos, ele é diferente conforme o indivíduo. Mas ele tem uma carga, ele tem uma sobrecarga, ele é baseado em sobrecarga e adaptação. Você recebe uma sobrecarga, adapta e recebe uma nova sobrecarga para você ir melhorando a tua condição física, orgânica.
Se o garoto não tem estatura para o vôlei, dá para trabalhar essa questão? Não, aí isso tem as peculiaridades de cada modalidade. Tá. Né? O voleibol pode fazer com que você aumente a sua estatura. Eu tenho um exemplo meu da família. Eu tenho 2 irmãos, um tem 1,77, um tem 1,83 e eu tenho 1,88. Então o esporte fez com que eu crescesse um pouco mais, mas eu não chegaria a 2 metros, porque há um limitador genético. Isso. Inclusive há um limitador genético em relação à própria condição neuromuscular, da fibra muscular. Então tem essa questão genética, né, de velocidade do indivíduo. Então a gente melhora. Mas é lógico, se o menino, a gente faz um mapeamento das epífises ósseas, né? Se esse menino, qual o potencial de crescimento dele? Então é lógico, se esse menino se afasta mais ou menos... 11, 12 anos. Os pais têm mais ou menos uma determinada estatura, a gente faz um cálculo e ele vai chegar até X estatura. Então a gente sabe, por exemplo, que hoje o voleibol, tanto masculino quanto feminino, existe uma linha de corte, aquela estatura. Então, não dá. Não dá. Claro, não dá não. Ele pode ser um bom levantador, ele pode ser um bom líbero, mas ele não pode ser um atacante de meio. Né? O sarrafo é lá em cima. Lá no... Ele pode ser um bom armador, ele pode ser um bom armador, mesmo que ele seja um atleta que seja um pouco mais lento. Eu sempre dou o exemplo do Danilo, que jogava no Corinthians. Não é um cara rápido, mas ele desenvolveu outras habilidades. Então eu tenho a questão física, mas eu também posso desenvolver outras habilidades que me deem condições de desenvolver bem. Então seria... jamais poderia dizer que uma pessoa, por ter uma estatura menor ou por ter uma condição física menor em relação a uma fibra muscular, que ele não possa galgar sucesso dentro do esporte que ele escolheu. Ele vai ter algumas limitações, mas o trabalho supera o talento. O trabalho supera o talento. Milhões de vezes o trabalho. Você pode falar com qualquer técnico, de qualquer nível. Falar, eu te dou 10 talentosos e te dou 10 trabalhadores. Quem você quer? Me dá os trabalhadores aqui e leva os talentos para lá. Os trabalhadores são muito mais efetivos, eles sabem que eles têm dificuldade e eles vão buscar aquilo com mais... Como se fosse um prato de comida. Com mais gana. Com mais comprometimento. Com mais comprometimento. Muitas vezes o talentoso, ele, como a gente fala entre aspas, ele senta no talento e diz, quando precisar eu resolvo. Aí, logicamente, vem os excepcionais. Os excepcionais são aqueles indivíduos que têm muito talento e que trabalham muito. Aí vem Neymar, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Nadal. Vou dar 2 exemplos aqui do futebol. Os monstros do esporte. Gente que trabalhou muito, que eram fora de série, mas que treinavam muito depois do treino. Oscar Monsanta, Zico, cobrando faltas lá. 500, 600, 700 faltas e treinando exaustivamente depois de cada treino. Eu sempre falo que uma performance físico-desportiva, por exemplo, ou técnico-tática, ela é conseguida, um atleta de alto rendimento, ele se faz com 3 pilares. O primeiro é a nutrição adequada. Segundo é o descanso, o repouso adequado, que é aquele período que ele vai supercompensar para ter uma nova carga de trabalho. Seja ela técnico-tático, seja ela física. E o terceiro é o treinamento de qualidade. Se uma dessas 3 variantes não estiver bem ajustada, ele não vai chegar. Então é isso que eu falo muitas vezes com os pais, os atletas de uma forma geral. Você quer a maior performance, uma performance superior, como a gente chama em treinamento esportivo, você tem que cercar esses 3 pilares da melhor forma possível. E aí você colocou o treinamento de qualidade. O treinamento de qualidade é a repetição com a maior perfeição possível. Acima do ótimo, acima do ótimo. Para a gente fechar aqui, reta final da entrevista com o Fausto, o futsal esse ano, mano, vai voar? Porque ano passado foi um ano difícil, né? Sim, o ano passado foi um ano difícil, nós tivemos realmente muitas lesões, nós tivemos atletas muito inexperientes, né? A Liga Nacional, ela é, se não a maior, uma das maiores, mais difíceis competições de futsal do mundo. Existe a Liga Espanhola, onde você tem muitos estrangeiros, mas lá você tem 2, 3, no máximo 4 equipes. Aqui cada jogo é uma pedreira, cada jogo você não sabe o resultado. Então nós tivemos essa dificuldade porque uma coisa é você jogar num determinado nível, outra coisa é você jogar numa seleção, numa liga nacional. Esse ano não.
Esse ano nós temos atletas que já têm uma experiência em Liga Nacional. Isso. São atletas mais tarimbados, vamos dizer assim, mais experimentados. Você sabe que eu sempre falo, né? O atleta bom você faz no fogo, né, meu amigo? Não é no fogo. Não adianta você jogar meia boca ou jogar com quem é fraco. Você tem que jogar com os mais fortes. Quer ser forte? Treine com os mais fortes. Quer ser forte? Jogue com os mais fortes. Então nós conseguimos trazer... o Juninho esteve aqui contigo, né? Ele e o Alexandre mapearam os atletas e a gente está na 5ª semana da pré-temporada, nós temos a nossa estreia agora. Os meninos, chamo de menino, né? Porque eu sou muito mais velho, podem ser meus filhos, todos que estão lá. Eles treinam muito bem, cara. Eles treinam grupo dedicado? Dedicado. Eles treinam comigo assim. É mesmo? Claro que a gente cuida muito deles, né? Eu faço monitoramento diário do treinamento, eles me respondem um questionário diário. De manhã eu mando para eles e eu abro, eu sei quanto de nível de dor você está, onde é que está a tua dor, como é que está a tua recuperação, como é que está teu sono, como é que está o teu humor. Eu tenho tudo isso mapeado e aí eu vou direto nele e falo, ó, teu direito está com dor na lombar, tal, tira isso, põe aquilo. Então a gente vai individualizando o treino. Com base nesse levantamento diário, nesse acompanhamento. É um questionário do bem-estar que eles recebem e eu analiso eles diariamente. Printo, mando um áudio para o Juninho, já falo, ó, cuidado com esse atleta, ó, hoje pode, como a gente fala lá, esmirilhar, ó, tá todo mundo recuperado, esmirilha, ó, realmente eles estão cansados, a gente esperava que estivesse cansado. É o que eu sempre falo, o atleta, ele precisa treinar cansado e jogar descansado. Então, a gente tem que mapear as cargas de treinamento para que ele, durante a semana, vá tendo um desgaste metabólico e aí a gente vai tirando o peso do treinamento para que, no caso, vamos jogar sexta-feira contra o Carlos Barbosa aqui. Nós já mapeamos a semana para que a gente vá tirando as cargas gradativamente para que ele chegue lá com recuperação máxima para poder jogar. E eu já, no início da semana, eu já falo para eles, ó, a semana vai ser assim, esses 3 primeiros treinos vocês vão se danar, nós vamos esmirilhar. E eles vêm. Eles vêm. O resultado daí é a contingência de muitas situações do jogo, mas que eles vão estar mastigando o adversário em quadra, isso eu te garanto. E aqui, ó, dá uma aula aqui ainda, explica como é que é o trabalho. Dá uma aula. Os caras são ponta firme. Vamos para cima. Não tem... Então vai ser um ano bem melhor. A piazada é quente. Boa. Então um ano promissor aí para o Blumenau Futsal e a gente está na torcida. Fausto, para fechar, e o SESI, hein? Poxa, essa situação já virou uma novela, né, da municipalização do SESI. Eu imagino que você, como um atleta, como um esportista, como um professor, preparador, você também defende a municipalização do SESI. Sim, eu defendo que nós tenhamos mais praças esportivas em Blumenau. Não somente para o esporte de alto rendimento, mas nós precisamos de mais praças esportivas também para a prática esportiva comunitária. Boa. Para que nós possamos ter atletas de Blumenau, nós precisamos aumentar os nossos polos, nós precisamos aumentar a nossa prática, nós precisamos que tenha mais escolinhas dentro das escolas, seja municipais, estaduais, particulares. Nós precisamos que os nossos Jogos da Primavera sejam como eram há 15, 20 anos atrás, que nós tínhamos lá 13, 14, 15 equipes de handebol, por exemplo, por naipe. Hoje nós temos 4, 5. Então nós precisamos achar uma forma do governo municipal, governo estadual, acredito mais a questão do governo municipal, que nós possamos fomentar esse esporte via Secretaria de Educação e Secretaria Municipal de Esportes. Então nós precisamos primeiro aumentar essa base. Nós precisamos ter milhares de crianças praticando esporte dentro das suas possibilidades. Os pais às vezes me perguntam qual é o melhor esporte do meu filho, aquele que ele gosta. Então você oportuniza várias situações e você vai achando os talentos ali. E esses talentos então vão indo para as escolinhas, as determinadas modalidades, e lá é o modelo de Cuba. E lá na frente ele vai chegar um atleta de alto rendimento. E aí chegando, nós precisamos de prática esportiva. É inconcebível que nós não tenhamos uma arena. Itapema tem uma arena 40 por 20. Jaraguá tem uma arena maravilhosa 40 por 20. Brusque tem. São José tem. Tubarão tem. Criciúma tem. E nós dependemos do SESI. Então é lógico que nós queremos a municipalização do SESI. Primeiro porque o SESI é um patrimônio do município de Blumenau. O terreno todo foi doado pela Prefeitura Municipal. Então lógico que a gente tem que pagar pelas benfeitorias e que lá pode ser, tanto a questão, é inconcebível. Inconcebível a palavra, hein? Ó. Que o futebol de Blumenau, o BEC e o Metropolitano, que você perguntou para quem eu torço, de clube que eu torço para esses dois. Eu torço para o sucesso do BEC e do Metropolitano. Top. E aí
quando eu leio as notícias, eu cheguei a me arrepiar aqui, de ter que jogar em outra cidade. Nós temos que achar uma forma de a utilização do SESI para essas duas modalidades. E para as outras modalidades que utilizam quadra 40x20, que é o caso do handebol e do futsal também. Então nós precisamos de uma arena, nós precisamos de uma praça esportiva exclusiva para que a gente também possa acolher o público. Hoje, um jogo de handebol, um jogo de futebol, um jogo de voleibol não é só um jogo, ele é um evento. Ele é um evento e nós precisamos ter uma praça que acolha o povo blumenauense da forma certa. E o SESI, nas condições que está, não é. Então nós precisamos mais que o SESI, nós precisamos de mais aparatos esportivos, tanto para as crianças na base comunitária, independente se ela vai ser atleta ou não, mas ela vai vivenciar o esporte que vai trazer, poderia ter um outro programa falando sobre o que o esporte traz em termos, né, de ganhos socioemocionais, socioeducativos para esses jovens. E aí, se ele vai ser um atleta de alto rendimento, é outra coisa. Tem uma história engraçada em relação a isso. Na Olimpíada 2016, a Globo, a Duda Amorim começou comigo lá na escola, né? Lá na Barão, com 10 anos. A Ana primeiro e depois a Duda. E aí a repórter da Globo, eles fizeram um link lá, eles ficaram quase uma semana lá vendo tudo, porque era a Olimpíada do Brasil, e ela uma vez me forçando, ela falou, mas a escola, aí eu mostrei onde a Duda começou, a Ana começou, tal, né? Então a Barão, ela forma atletas para o futuro, e ela quis, né? Eu falei, não. Falei, a Barão forma, a escola deve formar bons cidadãos, boas pessoas. Eventualmente sai uma Duda Amorim, mas sai excelentes pessoas para a sociedade, cada uma dentro das suas profissões por elas escolhidas. Então nós formamos gente, boa gente. E aí dessas boas gentes saem alguns atletas de alto rendimento. Sensacional, acima do ótimo. Muito obrigado, cara, muito legal. Cara, foi uma honra te receber aqui. Bom, cara, fico lisonjeado mais uma vez. Honra mesmo. Pela tua acolhida e pelas tuas palavras. Que Deus siga te abençoando, mano. Graças a Deus, amém, a todos nós. Siga te capacitando grandemente, tá bom? Obrigado. Foi uma honra te receber aqui. O atleta olímpico Fausto, professor, preparador físico do handebol feminino, do Blumenau Futsal e que prepara jovens também, jovens atletas, prepara fisicamente para a vida esportiva. Fausto, muito obrigado. Felicidades. Pessoal, atenção aqui, Yáscara. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Estou fechando aqui mais uma edição do Município Esportes para Arte e Sorriso, a arte de fazer melhor com excelência, uma clínica dentária acima do ótimo. Para o jornal O Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso é que é audiência. Tchau, pessoal.